Parceria de mentira e morte. A CPI investiga a participação de empresários da saúde no esquema bolsonarista da cloroquina. Vexame internacional. Bolsonaro usa a tribuna da ONU para um discurso recheado de afirmações mentirosas. Na vida real dos brasileiros, apagões, inflação, juros em alta. Movimentos sociais ocupam a Bolsa de Valores em São Paulo para denunciar a fome e a miséria. E uma pesquisa mostra que Lula poderia ganhar a eleição de 2022 no primeiro turno. Eu sou Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, que está começando agora. Bom, foi uma parceria de mentira e morte exposta na última semana pela CPI da pandemia. O governo Bolsonaro entrou com um discurso falso, mentiroso, de que haveria um tratamento precoce, que as pessoas não precisariam nem se vacinar, vocês lembram? Principalmente em 2020. Cloroquina, ivermectina, o kit Covid. O governo entrou com esse discurso, laboratórios do Exército produzindo cloroquina em larga escala, um medicamento que não serve para a Covid-19, serve para outras coisas. E os empresários de saúde, alguns, entraram com os pacientes, como se fossem cobaias humanas oferecidas para esse esquema bolsonarista mentiroso. O convênio que ficou mais exposto na investigação da CPI, Plano de Saúde, Prevent Senior. Segundo as denúncias, um dossiê apresentado por médicos que trabalharam nesta empresa, as pessoas recebiam o kit Covid, mesmo quem não solicitava. Aliás, muita gente testemunha isso. Recebeu em casa os medicamentos, como se fossem assim uns produtos que você vai entregando. E pacientes internados, às vezes em estado grave, também tratados com o kit Covid. Mais do que isso, o diretor da Prevent Senior foi à CPI e admitiu que os pacientes entravam com Covid-19. Depois de 14 dias, 21 dias de tratamento, havia uma mudança no registro do código da doença, e a Covid-19 sumia. Então muita gente entrou com Covid, ficou internada, morreu com Covid, só que a causa-morte foi apontada como outra. Uma maneira de nublar as estatísticas também. É algo muito grave, envolvia inclusive, segundo esses dossiês, segundo as investigações da CPI, casos conhecidos como o do empresário Luciano Hang, dono de uma famosa rede de lojas, amigo de Bolsonaro, apoiador da extrema-direita. A mãe dele morreu. No atestado de óbito não aparece a causa-mortes, teria sido Covid-19 e a família, junto com a Prevent Senior, teria escondido esse fato. Para justificar, para apoiar o discurso, não, o kit Covid resolve. E ela tomou e não resolveu, morreu. E também o caso do médico Anthony Wong, um negacionista contra a vacina, fazia essa defesa, inclusive, em rádios, e teria morrido também de Covid-19 e a causa-morte escondida pelo convênio. São denúncias, a CPI tem que investigar. A gente fica na dúvida se era só um alinhamento ideológico, já não seria pouca coisa, ou se havia vantagem econômica. O que levou esta empresa de saúde a esse alinhamento com o discurso, segundo alguns, um discurso criminoso do governo federal? Bom, só para lembrar, Jair Bolsonaro e os filhos fizeram postagens com propaganda da Prevent Senior. O que receberam em troca? Né? Fica a interrogação. Nas próximas semanas, vão prestar depoimento na CPI Luciano Hang, esse amigo do Bolsonaro. Bom, o filho de Bolsonaro, o número 4, Jair Renan, fez provocações à CPI nesta semana que passou, inclusive com um vídeo, em que ele vai numa loja de armas e fala assim, um alô para a CPI, como se estivesse ameaçando. Os senadores querem convocá-lo, não sabemos se vai chegar a isso. Fora da CPI, outro filho, Carlos Bolsonaro, foi citado por um juiz na primeira instância lá no Rio de Janeiro, na investigação das rachadinhas, foi citado como chefe da organização criminosa das rachadinhas, da corrupção da família Bolsonaro no Rio de Janeiro. Então, Carlos Bolsonaro furou a fila. É agora dos filhos o que está mais próximo
de sofrer uma consequência mais grave, talvez até com prisão, por causa de envolvimento em escândalos, né? Bom, enquanto isso tudo acontece na economia, o Banco Central sobe os juros de novo, numa tentativa de conter a inflação que bateu em 8%. Mas é importante lembrar, essa teoria de que tem que subir os juros para segurar a inflação, é quando tem muito consumo, as pessoas estão consumindo muito, e aí você sobe os juros para dar uma segurada no consumo e ver se os preços baixam. Só que a inflação atual não tem a ver com o consumo. Então esse pessoal do Banco Central que trabalha como se fosse um manual de escola, nesse caso, é o câmbio, o dólar, né, que ficou muito caro aqui no Brasil, que vai pressionando os preços, não é a demanda, não tem excesso de consumo, tem uma oferta que vem com preços já muito altos, dolarizados, então os juros sobem, nós podemos ter juros altos, inflação e recessão tudo junto, o pior dos mundos. E como se já não bastasse tudo isso, o governo, com o apoio do Centrão, do Arthur Lira, tenta aprovar uma reforma administrativa na Câmara, passou esta semana na comissão especial, que acaba, em boa parte, com a estabilidade do funcionário público, ataca a carreira pública, privatiza, né? É um horror, é o fim da ideia de funcionário público como nós conhecemos até hoje. Falta passar pelo plenário, é uma grande campanha, um grande movimento para evitar a aprovação desta reforma administrativa. No meio desse caos, o Bolsonaro vai até as Nações Unidas e faz um discurso mentiroso, recheado de mentiras sobre economia, sobre não haver mais corrupção no governo dele no Brasil. Bom, vergonhoso não foi só o discurso, mas toda a passagem de Bolsonaro por Nova York, começando com aquela foto, né, eles comendo pizza no meio da rua para dizer que são muito simples, olha só. Na verdade, o Bolsonaro se recusou a tomar a vacina, foi o único chefe de Estado que diz, né, que não tomou vacina. Vergonhoso. Aí tirou aquela foto. O filho dele, Eduardo Bolsonaro, foi vaiado numa loja da Apple, foi visitar a loja. Aliás, o que o Eduardo Bolsonaro foi fazer em Nova York? O Bolsonaro levou uma comitiva para fazer o quê em Nova York? Passar Covid para os outros? Porque, para completar a vergonha, além de manifestações variadas, né, houve várias manifestações contra ele na porta dos eventos onde ele ia, o ministro da Saúde fez um gesto obsceno para os manifestantes e no dia seguinte apareceu com Covid-19. O ministro da Saúde do Brasil com Covid-19 circulou por Nova York, deve ter passado Covid para um monte de gente. Se reuniu, inclusive, e participou do encontro com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Aliás, o filho, Eduardo Bolsonaro, também testou positivo para Covid-19 quando voltou ao Brasil, só para a gente registrar. Uma pesquisa esta semana do IPEC, que é o antigo IBOP, mostrou um quadro bastante preocupante para o Bolsonaro, né? Lula disparado venceria a eleição de 2022 se o pleito fosse hoje. Cenário 1, Lula 48 pontos, Bolsonaro 23, então 25 pontos de diferença no primeiro turno. Ciro, Dória, Mandetta aparecem lá atrás. Um outro cenário, com mais candidatos, Lula também lidera e pela margem que ele tem, poderia ganhar a eleição já no primeiro turno. A avaliação do Bolsonaro, do governo dele, piora muito. Desaprovam o governo quase 70% dos brasileiros e só 28% aprovam. Tem gente até dizendo, será que o Bolsonaro vai para a reeleição? Poderia desistir da reeleição? Ser candidato ao Senado para ter pelo menos um cargo? Não ficar aí correndo risco de processo, de prisão? De outro lado, a terceira via mostra que está se desfazendo. Não tem. Os candidatos dessa terceira via, nem Lula, nem Bolsonaro, alguns têm 2%, 3%. O Dória, governador de São Paulo, está lá na rabeira. E aí, setores da elite continuam piscando para o Bolsonaro. Bolsonaro, fica mansinho, que quem sabe a gente pode ir junto para tentar derrotar o Lula. Vejam a capa da Veja desta semana. Olhem só. O Bolsonaro prometendo que não vai ter golpe, né? Moderado. É um sinal de que pode haver ainda um entendimento. E o Bolsonaro acabar sendo o candidato da elite empresarial brasileira contra Lula, num quadro cada vez mais favorável ao ex-presidente Lula.
Bom, quem vai para a panela de pressão esta semana, mais uma vez, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Vocês se lembram quando ele chegou ao ministério, muita gente disse, bom, pelo menos agora é um médico, não é aquela confusão, aquele absurdo do general Pazuello, no auge da pandemia, o Pazuello negando a pandemia, fazendo tudo que o Bolsonaro mandava. Agora vai ter um médico, Queiroga, que vai ser mais comedido, né? Mais equilibrado. Tudo bem, é bolsonarista, mas pelo menos vai seguir a ciência. Não. O Queiroga, em vez de interferir, influenciar positivamente o Bolsonaro, aconteceu o contrário. O Bolsonaro é que influenciou o Queiroga, ou ele já era assim, ou então para sobreviver e continuar no cargo, baixou a cabeça, se ajoelhou. Hermes! Vai, esse entreguista! Tá vendendo o Brasil! Tá vendendo o Brasil! É isso aí! Pior do que o dedo do meio é o que ele tinha feito antes de ir para Nova York, negando as vacinas para os adolescentes. Se lembram disso também, né? Disse, não está na hora de dar a vacina. Os adolescentes já tinham começado a ser vacinados, a turma de 12 a 18 anos, nos estados. Como está faltando vacina para os adultos, ele veio com esse papo de que era melhor não dar vacina para os adolescentes, porque a vacina, veja bem, precisa ver se ela é boa mesmo. O mundo já está vacinando os adolescentes, os países organizados, né? Inclusive o Chile, nosso vizinho aqui. Os estados não deram bola para o ministro da Saúde, ele foi ignorado. Os estados e municípios disseram, vamos continuar vacinando nossos jovens, nossas crianças e nossos adolescentes. Então ele ficou desmoralizado, os próprios técnicos da Anvisa, do Ministério da Saúde, ameaçaram uma rebelião porque não tinha base científica na fala do ministro, a não ser querer agradar o chefe e justificar a falta de vacinas. O Queiroga está lá em Nova York, cumprindo quarentena, ficou lá, num hotelzão pago pela gente, porque não pode voltar com Covid para o Brasil. Enquanto ele estava lá, a ordem dele foi revista e o Ministério da Saúde agora diz, não, pode dar vacina sim. Completamente desmoralizado. Esse é o ministro da Saúde do Brasil. Os bolsonaristas são um foco de doença no Brasil. Queiroga, ministro da Saúde, na panela de pressão. O nosso cafezinho essa semana para os militantes, manifestantes que ocuparam a Bolsa de Valores de São Paulo para denunciar a situação de miséria, de fome, de desemprego no Brasil. São os manifestantes do Movimento Sem Teto e da Frente Povo Sem Medo. Ocuparam ali o local no centro de São Paulo, onde funciona o pregão da Bolsa de Valores. É claro que hoje em dia o pregão é todo eletrônico, né? Antigamente ficava aquele pessoal com telefone, gritando, berrando, comprando, vendendo ação. Hoje tudo isso se faz pela internet, né? Mas a ocupação foi simbólica. Ali é o coração do mercado financeiro do Brasil. Um mercado financeiro totalmente desconectado da economia real, do Brasil real. Então, foi uma ocupação simbólica. O Brasil tem quase 20 milhões de pessoas passando fome e 15 milhões de desempregados. E ainda assim o mercado está tudo bem. O mercado quer que continue tirando direitos, que se faça reforma administrativa, que se corte mais. Vai sempre comemorando, privatize, acabe com o programa social. O mercado financeiro gira dinheiro de uma minoria no Brasil. Eu vi ao longo do dia algumas pessoas, olha só, dizendo assim, se deu mal, hein? Boulos, né? Porque o Boulos é a liderança do MTST. Se deu mal, Boulos. Ocuparam lá e a bolsa ainda subiu. Pois é. E esse é o símbolo. A economia vai mal, tudo vai mal e a bolsa sobe. E os caras ganham na aplicação financeira, na ciranda financeira. E algumas pessoas disseram na internet que isso é a prova de que a ocupação não deu certo. A ocupação não é para fazer a bolsa cair. A ocupação é para mostrar que existe um Brasil real que o mercado financeiro desconhece e fica especulando
E fica nesse apoio ao Paulo Guedes, que é o apoio também da mídia brasileira, que tem críticas às vezes ao Bolsonaro, mas não à política econômica do Paulo Guedes, que é quase uma coisa santificada. Então, ocuparam a Bolsa de Valores. Parabéns pela coragem e por um ato simbólico que deveria ser feito outras vezes, de outras formas. Nosso cafezinho para os manifestantes que ocuparam a Bolsa, o coração do mercado financeiro especulativo no Brasil.